Olá, boa tarde, companheiras, companheiros, demais convidados, autoridades rotárias. Hoje é dia 5 de agosto e esta é a sexta reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2026-2027. Eu sou a Juliana Café, diretora do protocolo dessa reunião. Obrigada pela presença virtual de todos. A reunião está sendo gravada. Peço que mantenham seus microfones no modo silencioso enquanto não estiverem com a palavra. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Presidente Rubens Hanum, a palavra é sua, que conduzirá os trabalhos dessa reunião. Muito obrigado, Juliana. Eu, iniciando a reunião, iniciando os trabalhos, peço pelo trio de cima, por favor. Muito obrigado. Declaro aberta a reunião. Companheiros, companheiras, autoridades rotárias, convidados e visitantes, agradeço a presença virtual de todos. Sejam todos muito bem-vindos à sexta reunião ordinária online do Rotary Clube São Paulo, ano rotário 26-27, sobre o lema Crie Impacto Duradouro. Com satisfação, dou início a esta reunião saudando a nossa bandeira nacional. Muito obrigado pela saudação à bandeira. Eu queria iniciar a reunião com alguns avisos importantes. O primeiro deles é um aviso não tão gostoso assim, mas precisamos registrar o falecimento do nosso ex-associado Gerd Tchikosinski, que tomou posse no Rotary em 1974. Faleceu ontem e hoje deve ser o sepultamento. Também registrar aqui o seminário que nós vamos ter na próxima dia 8, das 8 horas, a partir das 8 horas da manhã, no Colégio Rio Branco, a respeito da Fundação Rotária, do DQA e do protocolo. Desculpa, na verdade, a partir das 8h30, liderado pelo governador Misawa e pela sua esposa, onde serão discutidos esses três assuntos extremamente importantes, eu diria que devem ser os mais importantes de todo o Rotary, e onde, independente de fazer parte ou não dessas diretorias, é muito interessante que todos participem e se integrem para evoluirmos juntos e também conhecermos muitos companheiros. Também gostaria de falar um pouco a respeito, mas antes de falar a respeito da formatura, que eu já vou falar, eu queria convidar a quem não pôde participar da escola rotária que nós tivemos agora às 11h30, e tivemos o privilégio de ouvir a vida rotária do nosso companheiro Aldo, a quem mais uma vez agradeço, que acesse o link para assistir esse depoimento dele, e, na verdade, uma belíssima história. Obrigado mais uma vez, Aldo. Também gostaria de falar da formatura que nós estivemos do nosso projeto AIB, e aí eu passo para a Carla contar para a gente um pouco desse projeto e desta formatura. Faça favor, Carla. Obrigado, presidente. Realmente, sexta passada, né, nós tivemos uma formatura que eu acredito que gerará impacto duradouro muito importante naquela comunidade. E eu, como presidente Ranum, tivemos aí a grata surpresa, né, de ter uma turma muito agradecida pelo Rotary, né? E aí eu vou explicar um pouquinho
como é que nós chegamos nessa formatura para que todos, né, fiquemos na mesma página. Esse foi um projeto que ele foi pensado, né, antes da minha gestão com o Marcelo de Pascoal, mas ele não teve o andamento devido, então o Márcio acabou passando ele para minha gestão. A gente refez o projeto, o Márcio Arroio, incrível, conseguiu o enquadramento, a Fundação Rotária aprovou, e ele foi um projeto para que o Rotary ajudasse a EB a trabalhar cursos profissionalizantes, né, no extremo da Zona Sul, aí para um público muito necessitado, para que a gente pudesse dar aula de empreendedorismo inicialmente e comprar os insumos para cursos de cozinha industrial, cursos de RH e contabilidade e cabeleireiro. Então, nós fizemos tudo isso, contratamos uma escola de empreendedorismo para que, claro, eles aprenderam uma profissão, mas eles não tinham nenhuma ideia de como empreender, de como começar um negócio. Então, a gente contratou nesse primeiro momento a escola de empreendedorismo, né? O Márcio e o Lívio participaram ativamente de todos os passos e fornecemos os insumos, né? Isso foi a primeira parte. Dessa primeira parte veio um apelo da comunidade, isso que eu acho bonito do Rotary, né? E é um dos nossos papéis, é ouvir a comunidade. E eles clamaram por quê? Porque o curso de cabeleireiro tivesse aí uma segunda parte que seria o cabelo afro, a maquiagem afro e a extensão de cílios e a barbearia afro. Por quê? Porque aquele público que eles atendiam tinha mais da maioria de clientes afro e o curso não abrangia essa parcela. Né? Então a gente ouviu a comunidade, ouviu a EB que trouxe nessa fala, e nós contratamos, através até da companheira Nancy, né, e do Instituto Aprender e Sonhar, contratamos uma professora afro, que foi a Samantha e a Ângela, e demos os insumos novamente pelo Rotary aí, através desse subsídio global e foi muito bonito. Realmente encheu o coração ver e o público majoritariamente de mulheres, né? Mulheres negras, periféricas, que é um público super vulnerável, são as primeiras a perder emprego e as que mais difícil conseguem emprego, é um público que sofre muita violência doméstica. Então, atingir esse público e dar uma formação, para mim, especialmente, acredito para todos que estavam ali, foi muito gratificante. Eu acho que, como disse o presidente Hanum, ganhamos mais nós que eles, né? De ver aquele público atingido. Então, é isso que eu queria dizer, agradecer ao Márcio, que sempre foi incrível nesse projeto, ao Lívio, que também fez essas pontes, né? E dizer que esse subsídio global só aconteceu porque o Rotary Club de São Paulo se uniu ao Rotary Club da Alemanha, o Rotary Club Krefeld, e puxamos também o Instituto Aprender e Sonhar da Ângela, através da Nancy. Então, foi aí mãos dadas de várias instituições para trazer para um público super necessitado de uma profissão um projeto que realmente fez a diferença, criou um impacto duradouro. E a gente deixou ali a sementinha para que elas passem esse conhecimento adiante, né? Para que elas sejam as professoras, não é, presidente? Então, eu quero só para finalizar Verdade. essa fala, agradecer também ao presidente Hanum, que apoiou e esteve ali na formatura. Eu queria que as meninas passassem um vídeo de uma delas, né, que foi impactada e fez um agradecimento especial ao Rotary. Podem passar o vídeo, meninas. Tá com som? Não. Não,
agradecer o Rotary, a minha gratidão especial ao Rotary por proporcionar esta oportunidade de formação e por acreditar no potencial de cada aluno. Levou comigo não apenas uma profissão, mas sim uma missão de elevar a autoestima, cuidar da beleza, transformar vidas com dedicação, respeito, amor pelo que a gente faz. É isso, presidente. Obrigado pela oportunidade de trazer esse projeto que tanto enche o nosso coração, né, e traz a essência do Rotary através desse subsídio global e através dos dois clubes de Rotary que participaram também, a AEB e o Aprender a Sonhar. Eu Presidente, que se me agradeço. permite, e a Carla Claro. também, só complementar, que é bacana para que todo mundo entenda, esse projeto começou na gestão do Irineu para o Lívio, do Lívio para o Ricardo, do Ricardo para o Rubens, né? Isso demonstra uma continuidade forte da presença do nosso clube nesta comunidade que foi impactada, né? E aí cabe bem, né, identificar esse slogan desta gestão, que é criar impacto duradouro. Realmente ele tem tudo a ver com esta visão e se fortalece à medida que os presidentes que assumem entendem a possibilidade de termos uma parceria virtuosa com essa entidade e o que ela provoca junto à comunidade. Obrigado, Lívio. Eu acho que o Lívio pegou um pouco do que eu ia falar, agradecer aos presidentes todos que apoiaram e dar aqui o meu depoimento de emoção ao ver o agradecimento daquelas pessoas, o quanto mexeu na vida delas e o quanto a gente percebe o impacto que vai ter isso na família, nas famílias delas e nas próximas gerações e na sociedade, porque nós estamos ajudando a sociedade a se desenvolver, a ir para um caminho mais positivo, vamos dizer assim, tirando riscos que estão aí a todo momento. Então, é realmente um trabalho que eu agradeço a todos que estão contribuindo com isso, os ex-presidentes e todos que eu ouvi lá. Eu ouvi muito falar em Carla, em Lívio, em Nancy, em Márcio Arroio. Todos eles sabem os nomes de cor e sabem e agradecem. Então é muito gostoso isso. Parabéns a todos que estão participando disso e vamos achar um jeito de continuar com esse projeto, porque ele realmente é maravilhoso. Vamos ver depois com o Márcio se é possível continuar com a parceria com a Alemanha. Enfim, vamos dar uma olhada, ver como é que a gente consegue dar continuidade a ele. Obrigado a vocês. E como último aviso aqui, para a gente não perder tempo da palestra, que vai ser excelente, tenho certeza, da nossa companheira, falar da nossa próxima palestra, que nós vamos ter presencialmente no dia 12 no colégio, que o palestrante é um palestrante reconhecido internacionalmente, que vai nos falar um pouco do impacto da IA em tudo que a gente faz. E como vai falar do impacto da IA, nós teremos também a participação de nossos companheiros do Wagner e do Francisco fazendo a animação dessa palestra e a moderação dessa palestra. Então, aguardamos a todos no próximo dia 12, às 12h30, lá no colégio. E os avisos foram esses, então devolvo a palavra para nossa protocolo. Por favor, para poder apresentar a nossa palestrante, a nossa companheira, a Maria Inês Dolce. Por favor, Juliana. Tenho a grande satisfação de apresentar Maria Inês Dolce.
É advogada, formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP Largo São Francisco. Mestre em Direito do Consumidor e especialista em mediação de conflitos pela Harvard Law School. Há décadas dedica sua trajetória à causa da cidadania e dos direitos do consumidor, acumulando sólida experiência e reconhecida participação junto a entidades europeias e internacionais do setor. Com forte liderança transcontinental, preside a Consumare, Organização Internacional das Associações de Consumidores de Língua Portuguesa, articulando a cooperação técnica e institucional em todos os países, colunista do São Paulo há décadas, continuamente nos principais veículos escritos, rádio, algumas vozes na opinião pública e em debate sobre regulação, autor, coautor de diversas obras jurídicas, integra conselhos deliberativos e consultivos de prestigiadas entidades, destacando-se como referência incontestável no fortalecimento de direitos fundamentais e na promoção da dignidade humana. Que belo currículo! Recebemos com satisfação esse dia. Presidente Rubens. Obrigado, Juliana. Então, tenho a honra de passar a palavra à nossa companheira Marinês para a sua palestra. Faça favor, Marinês. Olá a todos, vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Oi? Tá, estamos escutando. Tá, Estamos né? escutando. Tá bom. Eu quero então me dirigir uma saudação muito especial ao presidente Rubens Anon. Acredito que os governadores Naide e Cizenando também devem estar aí, companheiras, companheiros rotarianos, convidados que nos acompanham nesta tarde, e a todos que participam deste encontro virtual. Eu recebi realmente com muita alegria, né? Uma satisfação enorme ter esse convite, principalmente porque recentemente tive a honra de ingressar no Rotary São Paulo, embora esteja iniciando minha caminhada rotária. Há muitos anos eu compartilho dos valores que inspiram esta instituição por meio da minha atuação na área da defesa do consumidor. Talvez por isso eu tenha me sentido tão honrada com este convite. Então, é uma alegria poder refletir sobre um tema que diz respeito não apenas ao direito, mas à ética, à economia e, acima de tudo, né, à dignidade da pessoa humana. E lógico que, ao preparar essa palestra, eu lembrei-me imediatamente da prova quádrupla, né, que é um dos maiores legados do Rotary Internacional. E justamente por isso, ele nos lembra muita coisa boa, né, para poder estar falando aqui com vocês hoje, né? Então, veja bem, quando nos deparamos com uma realidade avassaladora de mais de 70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, vivendo uma verdadeira morte civil-financeira, a nossa consciência nos obriga sempre a perguntar, né, as práticas de concessão de crédito de hoje são verdadeiramente justas para todos os interessados? Elas de fato criam essa boa vontade, melhores amizades, ou estão de forma silenciosa destruindo o terceiro, o tecido, vamos dizer, social e a paz das famílias? Então, é sob essa luz dessa resposta que os nossos caminhos se cruzam ali com o direito do consumidor, né? E vamos falar então do superendividamento, dos problemas digitais, e esse problema do superendividamento, ele não é apenas uma planilha de débitos que está ali estourada, né? É uma crise humanitária e econômica que paralisa a nossa comunidade, né? Desestrutura os lares, como nós temos vistos por meio dos depoimentos, de encaminhamentos dos problemas, busca de solução. Então, diante disso, a nossa atuação como líderes, agentes do desenvolvimento, não visa, de forma alguma, perdoar o calote,
né? Ou incentivar a irresponsabilidade, né? Isso, logicamente, feriria a própria justiça do mercado. Então, acredito eu que o nosso verdadeiro papel aqui é restabelecer o equilíbrio, né, pavimentando um caminho ético e, lógico, viável para o cidadão de boa fé, para que ele recupere a sua capacidade produtiva, retome as rédeas da própria vida com dignidade, né? E como nós restabelecemos esse equilíbrio, né? Vocês podem estar me perguntando, na prática, o que fazer? A resposta jurídica, social e econômica para essa pergunta gira em torno de um conceito, né, que é o verdadeiro coração da engenharia de proteção ao consumidor, que hoje é muito falado, que é o mínimo existencial. Né? Por que eu trago isso? Eu trago isso porque este é um tema de tamanha gravidade e urgência que até tive o privilégio de debater e detalhar recentemente uma entrevista à TV Justiça. Então, naquela oportunidade, eu fiz questão de ressaltar que o mínimo existencial, né, quando as pessoas estão super endividadas, então o valor que não poderia ser ali contabilizado, vamos dizer, para intervenção contábil, é justamente muito pouco. Né? Em face dessa lei do superendividamento, que é de 2021, o mínimo existencial é, por definição, aquela parcela, né, da renda do cidadão que não pode ser tocada. Né? É um valor sagrado que não pode, sob hipótese alguma, ser mexido, retido, confiscado pelos bancos para pagar dívidas de consumo. Então, é a garantia de que o devedor ele não terá a sua subsistência aniquilada pelo mercado. Mas nós precisamos dar nome aos bois aqui, né? E até encarar a realidade hoje como ela está. Né? De onde veio essa definição desse valor aqui no Brasil? Então, quando nós tivemos a lei de superendividamento aprovada, ela deixou ali para o Poder Executivo a missão de regulamentar qual que seria esse valor, esse piso protegido. Então, em 2002, houve a edição de um primeiro decreto que fixava até o mínimo em 25%, né, do salário mínimo da época, o que nós entendíamos ser humilhante, o que dava cerca, podem crer, de 303 reais, né? Depois desse decreto, aí veio outro, em 2023, que foi alterado para estabelecer uma nova regra para o valor fixo, que não poderia ser confiscado, né? Que hoje é o teto de 600 reais. Agora, companheiros, companheiras, eu pergunto aqui com a franqueza que a nossa prova quádrupla exige: o que são 600 reais hoje? Isso é pouco, é quase nada, é uma ilusão de proteção. Agora, como pode o Estado chancelar que 600 reais bastam para que um ser humano pague moradia, comida, conta de luz, água, remédios, né, de uso contínuo? Isso não é mínimo existencial, é um teto de subsistência que condena o cidadão, na minha opinião, me desculpe, à miséria absoluta. Né? Então, essa indignidade ela foi levada ao limite, ao STF, que tomou uma decisão histórica sobre o tema. Então, no julgamento, manteve-se o entendimento que esse valor congelado de 600 reais esvazia a proteção da lei. Então, houve aí uma determinação expressa do Conselho Monetário Nacional para que realize a revisão e atualização anual desse montante, com base em critérios técnicos e na realidade econômica do país, né? Então, veja bem, o que a gente pode defender aqui, né? Que a dignidade humana, ela não pode ser engessada em uma tabela de 600 reais. Então, blindar ali o mínimo existencial real e garantir a sua atualização pelo Conselho Monetário Nacional é fazer valer ali o artigo da nossa Constituição, que assegura que o mercado sirva a vida e que a engrenagem econômica funcione como uma verdadeira justiça social, né? Então, esse valor
Na verdade, o objetivo é garantir que o cidadão ele consiga pagar essas despesas, mas nós acreditamos que é um valor que ainda realmente não é possível, né, para o cidadão de hoje. Então, essa lei, ela acabou trazendo, na verdade, fixando ali um valor que, no nosso entendimento, é irreal, né? E apesar de toda essa discussão, nós entendemos que é muito pouco, né? Existe sim ali um abismo muito grande, né? E que a renda real não acompanha o custo de vida. E aí que a gente percebe por que que o endividamento ele explode, né? Como nós vemos hoje. A resposta não está na velocidade do progresso tecnológico ou no surgimento do dinheiro invisível, né? Que hoje é até interessante comentar que as pessoas não usam mais dinheiro, né? Até aqueles ajudantes em supermercado, se você quer dar ali uma contribuição, porque está carregando as suas coisas, eles já têm Pix, né? Outro dia nós pudemos ver isso. Agora, veja bem, na última década, o Brasil ele promoveu uma revolução brilhante na digitalização, né, do nosso sistema financeiro, que é o Pix. E agora a gente já está assistindo a implementação do Drex, né, que é diferente do Pix, que é apenas um meio instantâneo de transferir o dinheiro que você já tem na conta, e esse Drex é o próprio real em formato digital. Então, ele é uma moeda digital soberana que é emitida pelo Banco Central. Então, para explicar assim um pouquinho de forma mais simples para os companheiros, né? O Drex, ele vai permitir os chamados contratos inteligentes. Então, se você for, por exemplo, comprar um carro, um imóvel, ao invés de passar pelo cartório, pagar taxas, esperar dias, o Drex, ele vai garantir que a propriedade do bem, ele só passa por seu nome assim, no milésimo de segundo em que o dinheiro digital cai na conta do vendedor. Então, tudo automático, sem intermediários, né? Então, como entusiastas do desenvolvimento, é lógico que nós aplaudimos essa eficiência, mas vejam bem, como estudiosos do comportamento humano, nós fazemos um alerta. Porque ao virtualizarmos completamente a moeda, eliminamos de vez a dor do bolso, né? Então, o dinheiro físico ele deixa de existir, o consumo passa a acontecer no plano do impalpável, né? A gente não tem como palpar tudo isso. E o crédito agora, ele é oferecido por algoritmos que calculam o seu perfil em tempo real, jogam na sua tela ofertas de empréstimos automáticos e um clique de distância. Então, para um cidadão que está sufocado, tentando esticar aqueles R$ 600 de mínimo existencial, a tentação de clicar em um botão, receber o crédito instantâneo com juros abusivos, é quase irresistível. Então, o avanço tecnológico sem educação financeira, né, e é isso que sempre pensamos, que tem que ter educação financeira desde o início, né, para que as crianças ali nas escolas todas, para que elas possam entender melhor como mexer com o dinheiro, o que pode gastar, o que não pode gastar. Então, essa educação financeira, com esse avanço tecnológico, ele cria uma máquina invisível de falência digital, né? E é justamente aqui que precisamos falar sobre o verdadeiro alicerce do Brasil do amanhã, que é a introdução urgente da educação financeira, e além disso, se o dinheiro se tornou invisível e os apelos ao consumo por impulso estão dentro das telas de computadores, celulares, né, que as nossas crianças usam desde a primeira infância, a única forma de mudar esse cenário de forma estrutural é educar a base. Levar a educação para salas de aula, essa educação financeira, que tem o poder de promover uma transformação gigantesca na nossa sociedade. Então, nós precisamos formar futuros cidadãos conscientes que saibam como se programar economicamente, que entendam o valor do poupar e, acima de tudo, que desenvolvam ali um olhar muito crítico para aceitar menos
e resistir aos apelos agressivos do consumismo digital, que hoje está em toda parte, né? É o tempo todo. É, estamos aqui conversando sobre isso, tenho certeza que daqui a pouco nos nossos celulares vai estar caindo algumas ofertas, ou então alguns temas que nós estamos tratando aqui. Então, sem esse letramento financeiro na infância, nós estaremos apenas enxugando gelo na vida adulta, tentando remediar judicialmente uma falência que poderia ter sido prevenida ali na escola. E eu digo mais, né? Eu digo a vocês, companheiros, que essa transformação é possível, porque vamos dizer que já colocamos a mão na massa, né? Nós já começamos ali com muitas publicações, várias cartilhas educativas, com esse exato propósito, materiais práticos que abordam ali a introdução da mesada para as crianças, passando pela educação financeira de base, até os alertas necessários sobre as armadilhas do crédito fácil. Então, são ferramentas didáticas prontas, desenhadas para proteger as famílias, ensinar os futuros cidadãos a dominarem o dinheiro, em vez de serem dominados por ele. Então, mudar o futuro do país exige, na minha opinião, esse tipo de ação concreta, né? E é aqui que eu chamo a atenção dos colegas, que o crédito irresponsável ele é realmente um veneno para a macroeconomia, para o comércio local. Então, vejam bem, um cidadão asfixiado por dívidas bancárias automáticas, ele entra ali em colapso financeiro, ele deixa de consumir nas lojas do nosso bairro, ele deixa de contratar serviços, deixa de mover a economia real. Então, aquele que gera emprego, né, e sustenta as nossas empresas. E vejam bem, inovação sem ética de mercado, sem educação de base, ele não vai gerar esse progresso que queremos, ele vai gerar o que nós já temos, que é o superendividamento, né? Então, para conter esse avanço predatório, restabelecer o equilíbrio do nosso mercado, o ordenamento jurídico trouxe ali uma resposta concreta, né? Ele inaugurou essa mudança profunda de paradigma no Brasil, que é a aprovação da lei de superendividamento. E essa lei, ela trouxe para a nossa realidade o conceito internacional de crédito responsável. Então, é a partir dessa legislação, né, a concessão de crédito, ela deixou de ser um vale-tudo. Por quê? Porque o fornecedor, as instituições financeiras, elas passaram a ter o dever legal e ético de cooperar, de informar claramente, de avaliar com critérios técnicos se aquele cidadão realmente tem capacidade de pagar, antes de despejar o dinheiro ali na conta. Então, se a instituição ela descumpre esse dever e sufoca o cliente, ela assume o risco e a responsabilidade civil pelo dano gerado. Então, o grande trunfo da lei de superendividamento, companheiros, companheiras, é que ela criou um mecanismo que nós, rotarianos, conhecemos, praticamos com excelência nas nossas câmaras de mediação, comissões, né? Que é a resolução consensual de conflitos. Então, a lei, ela instituiu uma verdadeira mesa de conciliação global. Por quê? O consumidor de boa-fé, que se encontra ali asfixiado, ele tem o direito de convocar todos os seus credores para uma mesma audiência coletiva. Então, o objetivo não é aplicar um calote, rasgar contratos, mas desenhar um plano de recuperação viável. E esse plano, pela lei, ele tem prazo de até 5 anos, onde o devedor ele possa pagar, né, honrar seus compromissos dentro de suas possibilidades reais, mantendo ali o respeito ao mínimo existencial, né? Então, vejam bem, a engenharia da lei ela foi inteligente, porque ela criou um incentivo muito forte ao diálogo. Então, se a instituição financeira ela for convocada para essa audiência de conciliação, faltar injustificadamente, a lei aplica uma sanção severa. Vejam bem, qual que é essa sanção? A exigibilidade
daquela dívida, ela é suspensa, os juros de mora param de correr imediatamente, o credor ausente é penalizado, sendo obrigado a receber os seus valores apenas após o pagamento de todos os outros credores que compareceram, né, naquela audiência e cooperaram na mesa de negociação. Então, essa lei, ela demonstra que o caminho para a sustentabilidade econômica, ele não é, um litígio agressivo, ele é um diálogo estruturado, boa-fé, responsabilidade compartilhada, e ela transforma o balcão de atendimentos dos PROCONs, as salas de mediação, em ferramentas de pacificação social e reabilitação econômica. Então, aqui, meus companheiros, minhas companheiras, caminhar para o encerramento, né, dessa reflexão, eu diria reflexão, né, sobre o superendividamento, nos obriga a olhar para além das fronteiras frias do direito, né? Nós sabemos que o direito, e meus colegas que estão me acompanhando sabem, é uma ciência jurídica, mas ela é, antes de tudo, uma ciência social. Ela só faz sentido se for capaz de curar as mazelas, pacificar as dores do cotidiano que nos cerca. Então, de todas as bandeiras que o direito do consumidor abraça hoje, a proteção ao superendividado, blindagem ao mínimo existencial real, estão entre as mais vitais para a saúde da nossa nação. Agora, como líderes, né, e gestores, nós sabemos que o motor de uma economia, ela é forte, né, e tem ali o cidadão solvente. Então, ele é quem move o comércio, adquire bens, contrata serviços, sustenta as nossas empresas. Então, retirar a dignidade desse cidadão é paralisar, né, a própria força produtiva do país. Então, vamos lá, cabe a nós, né, vamos assim dizer que eu carrego, né, a insígnia do Rotary, né, com muito orgulho, e praticamos o lema eterno de dar de si antes de pensar em si, liderar essa conscientização é muito importante. Né? Então, exigir um mercado consumidor ético não é apenas cumprir a Constituição, é proteger o comércio do nosso bairro, empresas. Por isso, eu convido cada um de vocês a levarmos esse debate e essas ferramentas, como as nossas cartilhas de educação financeira, para dentro, né, das nossas empresas, das nossas famílias, das escolas, da nossa comunidade, portanto, eu diria que vamos ser, sim, nós que não apenas assistem à modernização digital, mas que assumem a responsabilidade de garantir esse progresso tecnológico para que ele caminhe lado a lado com a educação de base, a dignidade humana, construindo um Brasil do amanhã. Né? Por que eu estou dizendo tudo isso antes de finalizar? Porque nós temos dados hoje de 82 milhões de brasileiros inadimplentes, né? E nós temos aí fontes como o Serasa, o próprio Banco Central, né? E a própria Serasa, ela faz um levantamento mensal, que mapeia a quantidade de pessoas físicas, são só pessoas físicas com nome negativado no país. Então, outro dado é que 50% de comprometimento financeiro das famílias já existe, né? Já existe, e a gente sabe que esses indicadores comprometem a renda, né? Então, nós temos aí 213 bilhões em dívidas empresariais em atraso, né? Portanto, esses números, eles são preocupantes, né? São preocupantes e nós temos que realmente fazer essa reflexão a partir de hoje para que possamos achar meios, né, para poder apoiar alguns projetos, para poder apoiar algumas iniciativas, para que possamos, então, dar a esses cidadãos dignidade humana. Então, é nesse sentido que eu quero agradecer muito a todos pela atenção. Estou aqui à disposição de todos para poder responder perguntas, se houverem, né, as perguntas. E muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Muito obrigado, Marinês. Ah, realmente nós estamos vivendo uma problemática ímpar na nossa sociedade. Mas antes, deixa eu ouvir perguntas, se houverem. Alguém tem perguntas? Por favor. Só parabéns, viu, Maria Inês, pela tua fala. Perfeita, perfeita. Realmente faz aí nos trazer a reflexão. Parabéns, parabéns pela tua fala. Nancy, por favor, Nancy. Parabéns pela exposição, Marinês, foi sensacional. Uma abordagem leve, né, para um assunto assim pesado, né, e denso, e conseguiu fazer num tempo aí recorde. Mas, Marinês, eu queria fazer uma abordagem. Qual o seu entendimento, né? Embora eu já faça um pouquinho de ideia, essa conduta, né, dos bancos, de ficar oferecendo sistematicamente aí crédito para os consumidores, aí eu diria que até um assédio, né? Essa conduta, qual é a responsabilidade social deles, das instituições financeiras em geral, né? E essa capacidade dos consumidores, né? Porque isso não é observado com relação a esse superendividamento. Como é que você percebe essa relação, né? Porque a pessoa, quando está já naquele, né, limiar do desespero entre precisar de recursos e o assédio bancário, e depois não tem jeito, né? Ele tem que pagar e não tem limites. Como é que você percebe essa conduta da instituição financeira, a responsabilidade social deles frente a esse superendividamento do consumidor? Olha, eu acho essa uma excelente pergunta, né? Veja bem, dentro do superendividamento, eu trouxe assim, uma coisa, como você falou, mais leve, né? Porque realmente essa palestra poderia ser dividida em muitos itens, né? Então, veja bem, durante muito tempo, atribuiu-se exclusivamente ao consumidor a responsabilidade pelo endividamento. Se não conseguia pagar, inclusive dizia-se que havia ali uma certa imprudência, né? Uma certa desorganização. Hoje, nós sabemos que essa visão é incompleta. O mercado de crédito ele é muito profissionalizado. Instituições, todas elas, né? Elas dispõem ali de informações, tecnologia, inteligência artificial, modelos estatísticos, enfim, né? E muito superiores às dos consumidores. Então, elas conseguem avaliar a renda, o histórico de pagamento, grau de endividamento, risco de inadimplência, né, com muito mais precisão do que nós, consumidores. Não por isso, a concessão de crédito, ela deixou de ser apenas um direito, né, da instituição, ela passou também a ser um dever, né, exercido com responsabilidade. E é por isso que a lei que eu citei, ela incorporou expressamente esse princípio do crédito responsável. Então, impõe aos fornecedores o dever também de agir com boa-fé, transparência, cautela. Então, não basta oferecer crédito, é preciso avaliar se realmente aquele consumidor possui condições de assumir aquele compromisso, sem comprometer a sua subsistência, né? E por outro lado, esse assédio, né? Você usou bem a palavra. É um Todos assédio nós, mesmo. é, todos nós usamos muito, né? Porque é um aspecto extremamente relevante o combate, né, a esse assédio. Então, veja bem, todos nós, acredito, já recebemos ali ligações insistentes oferecendo empréstimos pré-aprovados, aumento do limite do cartão, refinanciamento vantajosos, e em muitos casos essas ofertas são dirigidas justamente a pessoas mais vulneráveis, né, aposentados, pensionistas, idosos, pessoas em dificuldades financeiras, consumidores com baixa educação financeira. Então, quando a oferta deixa de ser mera publicidade,
ela passa a explorar a fragilidade do consumidor. Então, ele se aproxima, do assédio do consumo, prática incompatível, né, com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, combatida pelo superendividamento, né? Então, os bancos são responsáveis, as instituições são responsáveis, né? Não é só o consumidor. Então, os bancos, eles têm deveres, assim como os consumidores têm também os seus deveres, né? E rapidamente, não me estendendo aqui, os deveres dos bancos, né? É ali dar informações claras sobre o custo efetivo total, né, que é aquele onde traz os juros, os encargos, as consequências do inadimplemento, avaliar essa capacitação, a capacidade do consumidor, né, não é capacitação, não usar de pressão, né, porque a pressão é assédio, né, para a contratação. E não se trata de impedir, veja bem, né, a concessão, mas de concedê-lo de forma ética e sustentável. E o consumidor, por outro lado, ele também tem responsabilidade, né, muito grande. Ele também tem que oferecer informações verdadeiras, evitar assumir prestações incompatíveis com a sua renda, utilizar crédito para necessidades reais e não apenas para consumo impulsivo, né? Porque às vezes as pessoas vão comprando, comprando, né? E vira uma bola de neve. Procurar renegociar as dívidas antes que elas se tornem impagáveis. Então, a educação financeira, ela continua sendo essencial, mas ela sozinha não resolve o problema, né? É por isso que durante muitos anos perguntávamos apenas se o consumidor tinha condições de pagar. Hoje a gente tem que fazer outra pergunta. O banco tinha motivos para conceder esse crédito? Então, essa abordagem que eu estou trazendo aqui mostra que a culpa não é apenas o consumidor, nem demoniza as instituições financeiras, mas ambos são responsáveis pelo crédito que oferecem e pelo crédito que assumem, né, no caso do consumidor. Perfeito. Obrigada. Marinês, nós temos uma pergunta aqui do meu xará, Rubens Coutinho, que fez no chat, e te parabeniza pela ótima apresentação, mas pergunta qual o impacto das bets nesse endividamento, nas bets e em outros jogos. Olha, é muito grande, né, das bets na vida do consumidor. Eu acredito que foi o ano passado, se não me falha a memória, outubro ou novembro, nós lançamos uma cartilha junto com o Procon sobre as bets, né, e eu posso até depois estar passando para vocês, ela ficou maravilhosa, e é uma cartilha que ela traz ali um tema que é muito atual, né, muito pertinente. Ela fala do superendividamento, da vulnerabilidade do consumidor, do crédito responsável, né? Então, essas plataformas, né, que o Rubens está falando, elas modificam muito a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Então, o que antes era visto como um entretenimento, ele passou, em muitos casos, a representar um fator de endividamento, especialmente entre jovens, né, que nós temos visto muito, pessoas de baixa renda, consumidores que estão ali sem entender as regras. E hoje essas bets, elas têm também uma sofisticação digital muito grande, viu, Rubens? Porque elas têm ali recursos tecnológicos, né, de publicidade nas redes sociais, toda hora nós estamos vendo bônus de entrada, promoções, influência de celebridades, influenciadores, né? Então, esses mecanismos, eles aumentam muito o poder de persuasão sobre o consumidor, né? E, tradicionalmente, o Código de Defesa do Consumidor, ele reconhece, né, que isso existe, né, nessas pessoas vulneráveis, e essas plataformas, elas conseguem até conhecer o comportamento dos usuários, identificar ali os seus padrões também, né? Assim como as instituições de padrões de consumo, utilizar técnicas, né? Comportamentos, enfim, isso leva a questionamentos, né? Importantes, que eu diria, né?
questões éticas e jurídicas, né? Até que ponto, por exemplo, a decisão continua sendo plenamente livre, né? Porque quando a tecnologia passa a explorar tudo isso, os comportamentos mudam e os riscos aumentam, né? Então, o que nós temos visto hoje é que, se no passado nossa preocupação era proteger o consumidor de cláusulas abusivas de contratos, hoje precisamos protegê-lo também de mecanismos invisíveis de persuasão, né? E existe aí um grande desafio, né, no século XXI, que não é apenas garantir essa liberdade, né, para você poder entrar nas bets ou para consumir, é assegurar que essa liberdade ela continue sendo verdadeiramente livre. E é isso que nos preocupa, né? Isso nos preocupa porque nós temos visto uma grande quantidade de pessoas endividadas ali por meio das bets. Obrigado, Marney. Só mais uma observação aqui do nosso convidado, Ricardo Narchi, ex-presidente da Sociedade Antioquina do Brasil, atual vice-presidente, a quem eu agradeço desde já a participação. E ele faz uma observação aqui, dizendo que tudo isso é um pouco o que o governo estimula para movimentar a economia, gerar empregos e aumentar a arrecadação de impostos. E isso faz com que o cobertor seja curto, uma coisa ou outra. E eu acrescentaria aí uma coisa que eu tenho visto nos estudos que a gente faz aqui na empresa, que o endividamento ele já está virando, ou já virou, está incorporado na vida das pessoas. As pessoas já não percebem esse endividamento. No caso dos endividamentos menos, não os superendividamentos, mas o endividamento normal, o cartão de crédito, já virou subsistência. Então, ele não usa mais o crédito para comprar um bem que ele ansiava há muito tempo. Ele já usa o cartão de crédito parcelado para comprar comida, para comprar remédio. Isso está incorporado na vida da sociedade como uma coisa normal. Ele já conta com isso na renda dele, né? Já não tem isso mais como uma exceção. Isso vem incorporado e aí fica mais difícil de mudar, porque vira uma cultura, né? E isso está... E até uma cultura que os jovens estão pegando, que o nome sujo, já eles não entendem mais, não existe nome sujo, eles não têm tanta essa preocupação de estar com o nome sujo. Eles só acham, tá bom, não paguei agora, mas vou pagar mês que vem e pronto. E a coisa vai ocorrendo, que bate muito com essa necessidade dessa educação financeira mesmo, que tanto nós precisamos. Olha, essa é uma reflexão profunda, né, eu diria, e é isso que a gente tem que conversar, né, porque o crédito, que deveria ser um instrumento para realizar projetos, ele passou a fazer parte, né, da Uhum. renda das famílias, e aí está um dos maiores riscos da nossa sociedade. Como você falou, o cobertor continua curto, mas a sensação é que ele ficou maior, porque sempre existe um novo limite no cartão de crédito, um empréstimo pré-aprovado, um crédito consignado, um financiamento ou parcelamento sem juros, né? O que não existe, porque esses juros estão incorporados aos encargos, taxas, etc. Então, essa sensação, ela é realmente ilusória, né, ilusória. O cartão de crédito, inclusive, ele tem aí parcelamentos, dependendo de algumas lojas, 10 vezes. Aí o que que eles falam, né? O que que é dito para o consumidor? Ó, se você pagar de uma vez só, o valor é 1.000, mas você pode parcelar esses 1.000 em 10 vezes. Aí o consumidor ele vai parcelando, parcelando, parcelando. Então, isso eu costumo dizer que conviver com parcelas, financiamentos e empréstimos eles meio que fazem parte, né, natural da vida dos cidadãos, mas a gente não pode aceitar como normal, porque ele acaba comprometendo a tranquilidade de todos, ali os membros da família, né? Então, é aquela em que as pessoas conseguem viver sem segurança financeira, consome sem consciência, utiliza o cartão, né, para realizar
as suas compras, mas de maneira muito ilusória, né? Então, eu acredito que na questão até do cartão de crédito, o problema não é o cobertor ser curto, né? O problema é acreditar que o cartão de crédito ele aumentou o tamanho do cobertor, né? Então, é isso que nós temos que realmente refletir, né? Muito bom. Mais uma vez agradeço nossa companheira Marinês por essa brilhante palestra e ter aceito o nosso convite da palestra. Acredito que, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas já estamos, acho que não. Tem alguém com alguma pergunta? Oi, Rubens, temos 3 minutos até o fim da reunião. Tá ok. Eu vou fazer uma consideração, presidente. Pois não, Você, minha a favor, colega Maria governador. Inês, é Cizenando quem fala. Oi. Eu ouvi a sua palestra, muito interessante, para ter uma conclusão doutrinária sobre o comportamento do poder público em relação a esse fato. Porque, veja bem, há uma consequência dos dois lados. Para o mutuário, a proteção do direito público impede ele de exercer o seu livre-arbítrio. Então, é uma liberdade de expressão que é controlada pelo poder público e que se diz em favor do próprio mutuário. De outro lado, em relação ao mutuante, prevalece sempre a ideia de que a operação de crédito é abusiva e, por ser abusiva, compromete o problema do comportamento ético. Então, nós temos sempre dois problemas. De um lado, o mutuário é um relativamente incapaz. De outro lado, o mutuante é um ético claudicante. Eu não sei no direito comparado se nos outros países você tem um comportamento do poder público semelhante. Não acredito. Mas eu vejo pela sua palestra que, na realidade, não nas consequências que você mencionou, mas as suas origens de todos esses atos e esses fatos, a prevalência é de que, para o mutuário, ele é um relativamente incapaz, que deveria não existir esse relativamente incapaz, que, aliás, na relação trabalhista também, o direito brasileiro reconhece no trabalhador um relativamente incapaz. E, para o mutuante, é um ético comprometedor da relação de crédito entre ele e o mutuário. Essa é a observação que eu queria fazer da sua palestra, que me emergiu essas conclusões, com muito com a devida atenção e agradecendo a sua palestra e formulando votos que realmente todo mundo tenha tido um bom proveito da sua exposição. Era isso que eu queria manifestar, meu caro presidente. Muito Entendeu? obrigado, governador. Marinês? Oi? Bom, olha, eu acho que aí daria outra palestra, Cizinando, outra Seria outra palestra, palestra. porque lembra aquela palestra que eu me esqueci o nome do nosso colega, ele até falou sobre as construções, né, as novas edificações. Então, Os eu acho céus. que o Celso. Então, isso me chamou a atenção e tem tudo a ver com o que o Cizinano está falando, né? Porque quer dizer, nós estamos aí com muitos prédios sendo construídos, nós estamos vendo que o poder econômico é cada vez menor, né? E já estamos vendo muitos consumidores, cidadãos entregando os imóveis, não conseguem pagar, né? E então tudo isso a gente tem que conversar, tem que debater, temos que ver o que é que está acontecendo, as cláusulas, né, que estão ali, que as pessoas acham que vai ser fácil pagar, né? E então eu agradeço aí a sua intervenção e Mas, quero sabe, também, né, e agradecer de Maria Inês, coração. ainda Oi? e Oi? complementando essa sua observação dos apartamentos das construtoras, É, quando você passa pelas rodovias e que vê os pátios dos leilões, você vê quantos carros em alienação fiduciária que não pagaram e que está lá para ser leiloado. É um negócio incrível o número de é. automóveis, de veículos que certamente foram recolhidos porque não puderam pagar. É a facilidade do crédito na alienação fiduciária em garantia, né? Exatamente, e assim, nós temos visto, não é só em São Paulo, né, no Brasil todo, as É. construções que continuam, né, e então as pessoas também têm a ilusão e a vontade, né,
de ter o imóvel, a casa própria, É, aquela ilusão de ter, mas não pensa se vai poder ou não estar pagando em 30 anos, 35, é, né? Envolvendo exatamente. uma família toda. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço, né, de coração a acolhida, a atenção de todos. Foi uma grande honra mesmo estar com vocês, nesse tempo. E eu levo comigo aqui, né, a alegria desse encontro, a certeza de que servir ao próximo é um compromisso, né, que une o Rotary e a defesa do consumidor e do cidadão. Muito obrigada aí pela oportunidade. Tá. Aquele abraço. Nós, Maria Inês, excelente palestra. Obrigada. Excelente também. Perfeito. muito obrigado mais uma Muito vez. Agora eu bem, Maria gostaria. Inês, parabéns. Foi uma aula para nós todos e uma preocupação muito grande. Hoje, acho que no mundo inteiro, se gasta o dinheiro antes de trabalhar para recebê-lo. Você compra hoje com o cartão para 30 dias ou mais, 10 vezes até, já vi isso aí, que é dinheiro que você ainda não ganhou para fazer o supermercado. O supermercado que você vai precisar para os próximos 10 meses já está vendido. Você já está consumindo ele hoje. Isso é irreversível. E eu acho que não é só no Brasil, mas aqui nós temos que cuidar muito dessa nossa posição, que é isso. Mas não é a política que eu entendo que o governo tem feito, porque o governo tem incentivado você receber com antecedência. O dinheiro do INSS, que foi esse empréstimo antecipado, ele deveria ter uma obrigatoriedade de saber para que é que o sujeito quer. Senão, ele está fazendo dinheiro hoje de que ele ia receber para frente também, igual salário. Ele não trabalhou, mas ele tem direito como aposentado. É um caso muito complicado e eu acho que também temos que acompanhar um pouco o que acontece no mundo para ver que país já teve ou está tendo, ou se ainda não se aperceberam do grande problema que temos pela frente. Muito obrigado, Maria Inês, foi uma boa aula para nós todos, não só para o jovem, para a criança, né, que é importante, e aqui está aí o nossos companheiros, o Aldo aí, que já foi, assim, e outros mais companheiros nossos, João Gilberto, que cuidou com o Rotary novo, jovem. Seria bom ter uma palestra mais ou menos nesse tipo, mas dirigido um pouco para ele. Não gaste o que você ainda não ganhou, mesmo com a sua mesada, viu? Mas é isso aí. Obrigado. Eu posso passar para vocês depois, tem essas cartilhas, né, que eu posso estar passando, que pode ajudar muito, né, que nós trabalhamos bastante, sabe? A educação financeira, o crédito fácil, como aplicar a mesada, né, que hoje já não existe mais, né, entre os nossos jovens, mas eu posso passar, ou podemos criar novas, né? Eu estou à disposição, podemos criar novas até para ver onde distribuí-las. Muito bem. Mas Muito obrigado. incrível alerta para nós todos, né? É Que verdade. você já trouxe procurando soluções. Porque o que a gente tem visto aí é só o diagnóstico do mal, né? Mas das soluções você me deu algumas boas ideias de lei que devemos apoiar. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos agradecer mais uma vez a nossa companheira e palestrante, brilhante palestra, nos alertando sobre isso tudo e apontando caminhos, o que é importantíssimo. Muito obrigado, Marinês. Eu agora te entrego virtualmente o certificado e que na próxima reunião presencial lhe entregarei, eu faço questão do certificado físico. Muito obrigado. Agora, obrigada. devolvo a palavra à nossa protocolo Juliana Café. Com satisfação, registramos e agradecemos a presença de todos os nossos associados, os convidados Ana Cristina, Tuco Santos, Aldo Capucci,
Antônio Silva, Ricardo Narchi e Rodrigo. Nossa reunião registrou 34 presenças e nosso muito obrigado a todos. Presidente Rubens. Muito obrigado, Juliana. Agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a 6ª reunião ordinária online do Rotary Clube São Paulo sob o lema Crie Impacto Duradouro. Obrigado, até o dia 12 presencialmente. Obrigado.